Refletiremos sobre o Evangelho deste domingo, 24 de julho de 2022, 17º domingo do tempo comum. E o Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 11, principiando pelo versículo 1 e concluindo no versículo 13, que eu compartilho com vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-lhe-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele. Ele lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que alguém de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Até aqui o Santo Evangelho desse domingo, 24 de julho de 2022. Esse Evangelho de domingo se coloca em 2 contextos que nós temos que recordar. O primeiro contexto é aquele que vimos até o domingo passado, de Jesus distribuindo seus 72 discípulos de 2 em 2 para visitarem os povoados, de casa em casa, de povoado em povoado, no contato com as pessoas doentes, com as pessoas em estado de aflição, em estado de guerra, para receberem paz e para receberem a cura das suas bênçãos, das suas orações. Nesse contexto, Jesus conta ao intérprete da lei
a parábola do bom samaritano, dizendo que o amor é uma questão de prática. O amor ao próximo se dá na prática e não só na observação, na emoção, pelos ferimentos, pelas pancadas, pelas violências que deterioram a vida do próximo. É preciso agir para socorrer. É preciso intervir. É preciso a prática. Nesse contexto, então, Jesus se reúne com seus discípulos num lugar, como diz aqui o Evangelho de São Lucas. Não se sabe aonde, se ainda foi na própria casa de Marta e Maria, mas foi num lugar. Nesse mesmo contexto, nesse mesmo ambiente de preparação, de qualificação dos seus discípulos e futuros apóstolos. Aqui, no segundo contexto a que me refiro, é aquele em que um discípulo dele pede que ele ensine a orar, ensine a rezar, como os discípulos de João ensinou aos seus discípulos. Esta referência contextual é muito significativa porque realiza no ministério de Jesus, até mesmo quando ele ensina a orar, ensina a rezar, o compromisso com as raízes, com a tradição profética representada aqui por Batista, João o Batista. E ainda, isto significa que João o Batista era um mestre que ensinava. Então, isso significa que os discípulos pedem, através de um deles, que Jesus ensine. Ensine a orar. Ensine a rezar. Ensine um modelo a ser seguido para todas as orações daqueles que o seguem. E Jesus, então, ensina a começar justamente por ensinar aos seus discípulos que Deus está ali, que Deus é Abba, é Pai, é Paizinho, que se abre com uma profunda e, ao mesmo tempo, simples intimidade para acolher aqueles que a Ele se dirigem com toda a entrega, com toda a honestidade, com fé, se abrem a Ele. Jesus ensinou que chamassem a Ele Pai, Abba, como diz no aramaico, que o Evangelho de São Lucas traduz para o grego. E esta intimidade mostra exatamente a fisionomia do Deus que está no contexto de Jesus, da casa de Marta e Maria, nas estradas da Palestina, em Betânia, nos povoados, profundamente envolvido com os sofrimentos do povo com quem Jesus manda seus discípulos se encontrar. Ali está o Pai a quem os discípulos devem se dirigir. Não está em Jerusalém preso ao altar do holocausto, mas ali se dirigir ao Pai que está em toda parte, inclusive ali. Quando orardes, dizei: Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o pão de cada dia. Então, ao ensinar os discípulos a tratar Deus com esta intimidade como Pai nosso, Jesus também ensina que Abba é um Pai que é nosso e que Jesus está a serviço deste projeto do Deus que quer ser um Pai de todos e que irmaniza, fraterniza, profunda e espiritualmente
as pessoas umas com as outras. E ensina que este Pai deva ser santificado, que o seu nome, e nome aqui na Bíblia sempre é a pessoa que tem um projeto, a pessoa que tem uma proposta. E a proposta é o envolvimento do Pai com o próprio Jesus e os seus discípulos. Santificar significa aderir total e exclusivamente a este Deus para quem Jesus aponta e sobre quem Jesus ensina. Está bem próximo, muito íntimo, como a respiração. Tornar santo nas nossas vidas, tornar santo nas vidas dos discípulos, santificar o nome dele, a pessoa dele, o projeto dele, escolhendo-o como o único que é Pai e que é Pai nosso. Como Pai, ele é escolhido em preferência e sobre todos os outros deuses. Aqui não é César, que também se considerava a divindade, que é escolhido, mas Abba, Pai de Jesus, o Pai que é aquele que acolhe os discípulos de Jesus, que são seus filhos, as discípulas de Jesus, que são as suas filhas. Este é aquele que acolhe, se santificando nas vidas deles, se santificando nas nossas vidas. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino para reinar na nossa vida. Evidentemente que este reino aqui é um projeto antagônico, contraditório, oposto e superior a todos os outros reinos. Ao reino vigente do Império de César, do Império Romano, que se impunha pela força, se impunha pelas legiões militares, se impunha pelo derramamento de sangue. Este reino aqui que Jesus ensinou que os discípulos pedissem ao Pai, é um reino que é pedido, que é ansiado mais profundamente pelas almas humanas. Do mais íntimo do ser humano, nós ardemos por este reino. Venha este reino reinar diariamente, ser construído diariamente na medida em que se santifica em nossas vidas, nas vidas dos seus discípulos. Venha o teu reino. E este reino não é meramente espiritual. Ele deve se realizar nas vidas dos discípulos, por isso ele acontece junto com o pão. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Aqui Jesus passa para um outro momento central da oração que ele ensina, do Pai Nosso, que nós rezamos e nem sempre meditamos sobre o que rezamos a respeito do Pai Nosso, mas o pão nosso é absolutamente central e diz respeito à nossa vida, à plenitude da nossa vida, à completude da nossa vida, a todas as dimensões da nossa vida. O pão esse que alimenta o estômago, que distribui para todos os nossos órgãos, músculos, células, ossos, nervos, corrente sanguínea, o pão que alimenta, o pão que é alimentação, o pão que são todas as alimentações, e não somente esse pão que partimos, esse pão de trigo, mas todas as alimentações são alimentos de que nós precisamos, como diz o Pai Nosso, de que o pão de que precisamos. Dá-nos a cada dia o pão. Nós precisamos todos os dias desse pão que alimenta. Alimenta para nos dar resistência contra a fome, alimenta para afastar a fome, alimenta para reduzir as nossas debilidades, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas físicas, alimenta para nos fortalecer.
Mas não se trata somente do pão estomacal, do pão alimento, mas o pão que é partilhado, que é também fé. O pão da fé é necessário. O ser humano precisa deste pão que nos nutra constantemente para que caminhemos em direção firme no caminho certo do reino e para frente, para o amanhã, ricos em sonhos na realização da vida plena que Jesus veio trazer, veio realizar, veio acordar na humanidade. O pão do reino, o pão da fé, deve acontecer nas pessoas. Sobre isso eu falei bastante no programa que fiz nesse último sábado, 23 de julho de 2022. Falei bastante sobre este pão que é necessário para alimentar esta fé, que é uma, um ardor profundo do ser humano e que todos os seres humanos precisam dela e a têm. Se não tiverem mais fé, os seres humanos morrem. A fé é absolutamente essencial para o ser humano viver, mas ela precisa ser nutrida, ela precisa ser alimentada, ela precisa do pão que nutre a fé. E nesse sentido, também se verá mais tarde que Jesus partilhará o pão para a fé, que é do seu próprio corpo, seu pão eucarístico, seu corpo, o pão que na Eucaristia é feito como corpo de Jesus para nutrir a fé no próprio Jesus, para que nós não desviemos deste que nos quer sempre seus discípulos e suas discípulas, enriquecendo a nossa fé para que caminhemos na direção da realização plena do ser humano, como expliquei no programa Fé e Luta, desse sábado 23 de julho. O pão é necessário também, e é o pão também enquanto cultura. O ser humano, como cultura, precisa se cultivar, cultivar a sua linguagem, cultivar os seus pensamentos, cultivar as suas palavras, cultivar o seu discurso, cultivar, sobretudo, a sua prática, como vimos no domingo passado, a prática do amor. O amor que deve ser realização operosa, deve ser realização militante, deve ser realização combatente, deve ser realização que se dirige constantemente ao outro, reconhecendo o outro como outro, mas o outro como irmão, o outro como irmã, o outro a quem devemos estender as mãos. Então, a fé, que o pão, digo que é alimento cultural, também alimenta as nossas relações, alimenta o amor enquanto realização prática, muito para além das intenções. Por isso, aqui Jesus ensina, de acordo com o que Lucas nos narra, ensina a rezar o Pai Nosso logo após ensinar o que é o amor ao próximo. O pão da cultura se faz necessário. Nós precisamos nos cultivar constantemente, como já veremos na questão do perdão. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Aqui, ainda no terreno das nossas necessidades humanas, dos nossos interesses humanos, vem o perdão. Quando Jesus falou no pão, Jesus se referiu a pessoas profundamente carentes de alimentação. Num contexto social e econômico de profunda carência, o pão de cada dia se fazia necessário. E Jesus, como aquele que veio realizar o sonho mais profundo do ser humano, a ansiedade mais funda do ser humano, que se efetiva no Messias,
veio trazer o ano da graça, para trazer pão para todos, mas também veio trazer o pão do perdão, porque nesta sociedade carente de pão, também há muita violência, há muita fragmentação de relações, há muito abandono de pessoas. Os leprosos eram completamente abandonados nas suas doenças por medo de contaminar a sociedade inteira. Eram jogados nos penhascos distantes da, das cidades para que não se misturassem, até obedientes a leis religiosas profundamente desumanas. Então, nessa sociedade de abandonos, nessa sociedade de espadas atravessadas sobre as cabeças da população, nessa sociedade sob a força das legiões militares de César, havia muita dor, havia muito ferimento das almas das pessoas, das relações das pessoas. Vê-se permanentemente parábolas que Jesus conta que demonstram claramente o quanto haviam rupturas, ferimentos nas relações das pessoas. Mais adiante, passaremos certamente pela parábola do filho pródigo, e lá está um problema de ruptura de uma necessidade profunda de perdão. Lá está um filho que rompeu egoisticamente, rompeu, embalado pelos interesses comerciais momentâneos, rompeu com o pai, rompeu comunhão, rompeu com a família, rompeu com a comunidade, rompeu com as suas tradições, rompeu com as suas raízes e acabou caindo na degradação ao ponto de se alimentar com os mesmos alimentos ingeridos pelos porcos. Quer dizer, as pessoas carregadas de rupturas, as pessoas chagadas espiritual e emocionalmente, se carregam de dores, se afastam, se cobrem de vergonha e se deixam afundar na dor das separações, na dor dos ferimentos, na dor das rupturas, nas marcas que produzem hematomas incuráveis muitas vezes. As pessoas precisam de cura, a cura do perdão. Por isto, este perdão, como fator indispensável, faz parte da oração que Jesus ensinou seus discípulos a orar, a rezar. Perdoa-nos os nossos pecados, os nossos desvios, as nossas manchas, nossas feridas. Nós precisamos constantemente do perdão absolutamente honesto, curativo, profundo, quase médico, que nos reergam, que nos recuperem, que nos restaurem, que refaçam relações quebradas, fraturadas, doloridas, por tantos golpes desta vida, por incompreensões que ocorreram, muitas vezes por erros nossos, outras involuntariamente por erros dos outros, por desentendimentos, por incompreensões, por interpretações. Isso é preciso rezar. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os devedores. Numa sociedade marcada por dívidas, as pessoas têm muitas dívidas umas com as outras. Era preciso o ano aceitável do Senhor, como Jesus leu, de acordo com a narrativa que eu mencionei no domingo passado, que ele traria o ano aceitável da graça, isto é, o ano do perdão,
em que nada mais seria cobrado das pessoas, elas seriam total, profunda e absolutamente perdoadas. E suas dívidas zeradas, completamente zeradas. É desse perdão que nós precisamos. Mencionei a parábola do filho pródigo, e lá está a necessidade do perdão, que só ocorreu quando o filho caiu em si, quando o filho se deu conta, quando o rapaz, na maior do maior grau da sua degradação, se deu conta de que o pai tinha tudo e ele lá penava de sofrimento e que ele voltaria para casa e pediria perdão para o pai. Só aí então o perdão se opera, o perdão se agiliza, cura profundamente, reergue a pessoa, coloca a pessoa de volta nas estradas, trôpegas que sejam, e na caminhada voltem para casa para recolher o abraço, a festa, a música, a cura do perdão. O perdão é necessário verticalmente por parte do Pai e que Jesus traz e compartilhou com a humanidade. Esse perdão já foi compartilhado, é nosso, mas que precisa se horizontalizar nas nossas relações. Precisamos ter a coragem de nos levantar, no mínimo de ligar para as pessoas, dizer, olha, me perdoa, me desculpa, eu quero me reunir, quero conversar sobre isso, quero afastar definitivamente isso que nos machucou e pedir perdão de verdade, honestamente, ainda que isso custe lágrimas, ainda que isso custe a dor da cura, a dor da cirurgia, a dor da operação que haverá de afastar definitivamente esta doença que causou ruptura. Então, o perdão aqui faz parte do Pai Nosso. É necessário. E Jesus o viveu intensamente em sua vida até os últimos momentos na cruz, quando Lucas introduz a frase que ele teria pronunciado: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É preciso ter esta grandeza. Numa sociedade, reitero, agora atualizando, na nossa sociedade, uma sociedade de tanta violência, de tanta morte, de tanto abandono, de tanto ferimento, de tantos sentimentos profundamente dilacerados. O perdão precisa acontecer. Precisamos nos reconciliar. Precisamos nos curar mutuamente. De tal forma que nunca mais precisemos voltar a este ponto, a não ser para avançar e nunca mais para pisotearmos a mesma lama cheia de pregos e de pedras que perfuram os pés e machucam a alma. Então, é preciso insistir nesta oração, como Jesus mostra na parábola que vem abaixo. É preciso insistir. Não com Deus, porque Deus não precisa de insistência. Deus não mudará nunca o seu jeito de ser Deus, jeito de ser Abba, de ser Pai, de ser aquele que nos faz irmãos uns dos outros, porque ele se faz Pai nosso. Aquele que se santifica em nós, aquele que quer reinar em nós, nossos pensamentos, nossas palavras, sobretudo nas nossas ações, independente das nossas condições religiosas, nossas culturas religiosas. Jesus já nos mostrou que a Baá funciona assim, atua assim, é Deus assim. Então não precisa mudar em nada. Mas nós precisamos insistir porque nós mesmos precisamos nos transformar cada vez mais e precisamos bater a porta constantemente pedindo: dá-nos o pão que vem do Pai, dá-nos o pão que é nosso de cada dia, dá-nos o pão do perdão, dá-nos o pão que nos livra do mal,
o mal que se apresenta constantemente diante de nós em forma de tentação. Este país caiu em tentação. O nosso amado Brasil, o nosso amado povo brasileiro caiu em tentação. Grande parte do nosso povo caiu em tentação. E nós precisamos bater a porta para nos livrarmos do mal que nos estraçalha, do mal que nos desemprega, do mal que nos adoece, do mal que nos deprime, do mal que nos cobre de trevas, do mal que nos cobre de incertezas. Precisamos nos livrar deste mal para nos curarmos definitivamente pelo perdão que Jesus ensinou com tanto carinho aos seus discípulos e a pedido deles quando ensinou o Pai Nosso. Nós precisamos pedir que Ele nos livre do mal e nos livre de todas as tentações que podem nos quebrar de volta e nos fazer recuar no lodaçal das rupturas. Como bispo, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do povo de Deus, eu invoco sobre vós a bênção do Deus que é Abba, Paizinho junto conosco, que partilha conosco a fraternidade nos fazendo irmãos, do Deus Abba que quer o pão nosso cada dia para cada um de nós, para que cada um de nós não sofra a tristeza, a amargura, a dor da fome. Compartilho convosco a bênção do Deus que quer para nós este perdão profundo daqueles que são fortes ao ponto de pedirem perdão e ao ponto de perdoarem. Porque não nascemos para o ódio, para o ressentimento e para a guerra. Como bispo do povo de Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, invoco sobre vós e sobre nós todos, sobre todo o povo de Deus, em todas as línguas, esta graça de Deus Pai, que é capaz de nos livrar do mal, nos fortalecendo e nos ajudando no enfrentamento de tudo que possa nos destruir. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz, agora e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.